Tranquilo, eu vou colocar aqui. Tá aparecendo para vocês o slide? Sim, professor. Que bom, então deu certo. Sim, professor. Bom dia, pessoal. Eu agradeço imensamente a comissão pelo convite. Como falado, eu sou formato da casa, 11ª turma de odontologia. Então, é um prazer enorme voltar, ter esse convite. Em 2019, fiz parte da comissão do 15º. Então, pessoal do 17º, parabéns, eu sei como é que é, e ainda mais vocês que pegaram não só o 17º, vocês também pegaram anos atípicos, né? E é muito bom ver como vocês estão desenvolvendo. Então, como bom que já deram uma introdução, hoje a gente vai falar um pouquinho, só dar um mergulho raso no tema de agentes biomiméticos em odontologia. Como eu não sei, não é eu não sei o tipo de aluno, se são todos do último ano, são maioria de primeiro, eu acabei fazendo primeiro uma revisão mais tranquilinha, para a gente voltar com conceitos que eu sei que o pessoal que está no finalzinho não aguenta mais ouvir, e o pessoal que está no começo tem uma certa dificuldade, porque são conceitos novos, tranquilo? Então, como falado, a gente vai falar de remineralização de esmalte dentário, certo? Mas para falar de remineralização, a gente tem que ter conceitos na cabeça de desmineralização, correto? E falando de desmineralização, a gente já linka diretamente com cárie dentária, não é verdade? Cárie dentária, a gente está falando da doença considerada pela Organização Mundial da Saúde como a segunda maior prevalente. Vocês sabiam disso? Que a doença que a gente passa estudando 5 anos sobre como é a causa, como tratar, é a segunda mais prevalente. E para caracterizar ela, a gente está falando basicamente de mecanismo de desmineralização. A gente tem um biofilme organizado de bactérias que consomem os açúcares da nossa dieta e o subproduto desse consumo é ácido, certo? Que acaba causando a desmineralização, perda de estrutura. Não só isso, não é só o consumo, a gente tem um desequilíbrio do sistema remineralização-desmineralização. Pessoal que está entrando agora, não sei se vai ter um conceito assim, mas assim, toda vez que você consome um alimento, toda vez que você come, o pH da sua boca é alterado, certo? Não necessariamente precisa ser um alimento ácido, mas ele está no seu estado normal, você está consumindo, ele muda. Normal, acontece em toda refeição. Esse pH abaixa e depois, conforme passa o tempo após a refeição, vem a saliva, começa aquela função tampão, vamos lembrar da saúde coletiva, e estabiliza esse pH. O problema é que quando você adiciona um biofilme organizado, você adiciona bactérias com aquela dieta cariogênica, tem um desequilíbrio desse sistema. Então, o pH ácido ele permanece por mais tempo, a saliva não tem aquela habilidade de tamponar tão bem, e aí leva à perda de estrutura, correto? Então, caracterizando um pouco essa perda de estrutura no nosso esmalte, começa com uma desmineralização subsuperficial, ou seja, só na superfície, tranquilo, que vamos lembrar a lesão de cárie inicial, mancha branca. Está aqui falando slide, deixando uma superfície mineral porosa cobrindo o corpo da lesão, certo? E se a gente não controlar, não estagnar esse processo, vai evoluindo para uma cavitação, que a gente passa de mancha branca para uma lesão de cárie ativa com cavitação, correto? Passando aqui só para caracterizar um pouco do esmalte, a gente está falando de dente, estamos falando de esmalte, a gente está falando da estrutura mais resistente do corpo humano, né? Pessoal que já teve contato com cursos de forense, de necrópsia, sabe que em casos que o corpo é carbonizado, só sobra o dente. Por quê? Porque o esmalte realmente é uma estrutura muito resistente. Ah, mas professor, chegou o paciente e falou quebrando comendo tomate, né? Isso acontece direto
Quem está atuando sabe, mas é porque já não estava tão resistente assim, tá bom? Então, caracterizando o esmalte, a gente tem uma estrutura que é 96% inorgânico, certo? E apenas 4% de matéria orgânica, que é água, entre outros. A maior parte é cálcio, fosfato e hidroxila. Só que aí, quando a gente adiciona o flúor, pessoal que já teve a matéria de saúde coletiva sabe, o flúor ele tem essa capacidade de entrar na composição química do nosso esmalte. Então, vamos lembrar, o esmalte ele é feito de cristais, lembra bonitinho, organizados, de hidroxiapatita. E aí, chega a cárie, causa aquela desmineralização, ficam os íons de fosfato, de cálcio no meio, e depois que passa o processo de desmineralização e vem a remineralização, esses íons voltam. Mas, quando a gente tem o flúor no meio, o flúor vem junto e acaba transformando cristais de hidroxiapatita em fluorapatita. Tranquilo? Então, a gente vai fazendo esses links, começando com cárie, de esmalte, agora a gente vai falar um pouquinho de flúor, certo? O flúor é importantíssimo. Então, vamos lembrar, se eu não me engano, em 70, 80, começou a fluoretação da água, reduziu em 70% o índice de cárie. Então, mesmo anos se passaram, ele continua sendo o nosso padrão ouro no quesito de controle da doença cárie, certo? Como que ele age? Vamos novamente pescar conceitos de saúde coletiva. A gente tem tanto a ação sistêmica, que é você tomar a água fluoretada do encanamento, e aí esse flúor que está na água acaba indo para depósito no nosso corpo, vai para o osso, vai para glândulas salivares, e também tem a função tópica. E olha que legal, coisas que acho que todo mundo já sabe, mas primeiro ele modula a doença cárie, consegue estagnar a progressão dela, a gente não consegue remover. Essa parte são vocês que fazem, tem que ir lá no tecido e remover. Embora temos conceitos novos que eu creio que, conforme vão passar os congressos, vocês vão vendo. E outra coisa é que, quando ele se torna fluorapatita, ele aumenta a resistência dos tecidos do dente. Lembra? O pH crítico do esmalte abaixo da dentina também, precisando de maior ação ácida para causar essa desmineralização inicial. Mas assim, vamos pensar um pouco, uma discussão. O flúor é ótimo, maravilhoso, reduz a progressão da cárie, entre outras, mas mesmo nós tendo esse produto, a gente ainda tem uma prevalência de cárie enorme, não é verdade? Se ele fosse um produto perfeito, a gente, cirurgiões dentistas, a gente não teria mais que trabalhar com prevenção, por exemplo, dentística restauradora, remoção de cárie, a gente não ia ter que trabalhar com endodontia, certo? A gente ia trabalhar com outro aspecto se ele fosse perfeito. Então, mesmo ele sendo esse padrão ouro, a tendência atual é a gente buscar outros agentes que possam ou pegar o flúor e aumentar a ação dele, certo? Impulsionar, ou ter uma ação semelhante, ou quem sabe, melhor, certo? E aí que a gente entra no tema da nossa aula de hoje. Ciência biomimética, correto? Alguém, não sei se vocês vão conseguir me responder, mas alguém aqui já ouviu falar de ciência biomimética? Não sei como está o chat, eu consigo abrir? Consigo. Professor, a princípio não tem nenhuma pergunta. Tranquilo. Gostou, professor Arthur? Quem tá aqui é o Alívio, eu adorei esse daí. Já printei a tela. Na hora que eu estava fazendo, eu pensei, precisa ser essa imagem. Então, ciência biomimética, assim como a gente faz em todas as aulas, biologia, bioquímica, a gente sempre tem que explicar como que é o nome, né? Bio, vida tranquila, já vem em biologia bioquímica, e mimética vem de mimesis, ou mímica, certo? Então, mímica da vida, cópia da vida. Então, uma ciência
é um método inovador que a gente busca soluções sustentáveis seguindo o exemplo da natureza. Então, a gente observa a natureza, vê como ela resolve processos e tenta bolar padrões, estratégias que simulem ou imitem essas produções da natureza, certo? Então, o objetivo desse método, na verdade, é criar produtos, processos, políticas de desenvolvimento sustentáveis inspirados no modo de vida da natureza, que já estão bem adaptados à forma que é a vida na Terra, certo? Então, a gente faz investigações dos sistemas biológicos, a gente aprende técnicas de fabricação, desenvolvimento de produtos biodegradáveis, cerâmicas, plásticos, vários produtos químicos. Então, para ficar bem gravado, biomimética é isso, você observar, ver como, por exemplo, as células do corpo humano se comportam durante o processo inflamatório e você tentar imitar isso para fazer um produto. No caso, a gente aplicado para odontologia, o professor errou aqui, devia ter passado o slide, mas olha a imagem. Por exemplo, você observa como o elefante faz realizações, como ele faz tração de objetos, e você desenvolve um produto que tem a mesma finalidade. É isso. Os seres vivos que moram no nosso planeta, eles já são super adaptados aos ambientes que eles vivem. Então, por que não a gente fazer essa observação e tentar replicar? Não é mesmo? Se já é uma coisa que é boa, porque a gente não copia. Voltada para odontologia, a gente está falando de uma ciência que estuda os biomateriais. Então, avalia a composição das estruturas naturais, como é que é o seu comportamento mecânico, e tem o objetivo de encontrar novos e melhores substitutos, por exemplo, uma estrutura perdida, certo? Na odontologia, a gente tem uma ampla aplicabilidade. No caso da gente estar falando de biomimética mais para remineralização de esmalte, mas tem biomimética em outras coisas, tem biomimética em dentística restauradora. O fato de você, na hora da sua restauração, procurar fazer aqueles sucos secundários, fazer uma anatomia bonita, suco de trabalho real, e você está tentando replicar isso no seu trabalho. Então, olha que legal, fica meio que a mensagem do dia, a gente já está fazendo a biomimética, a gente já está copiando a vida, né? Mas, falando para odontologia remineralizadora, a gente está procurando um material de restauração que seja semelhante estruturalmente ao órgão de esmalte que perdeu uma estrutura, por exemplo, entendeu? Então, esse material deve, por obrigação, permitir uma recuperação biomecânica do dente original, certo? A gente procura um material que tenha características muito semelhantes ao que foi perdido. Então, vamos voltar um pouquinho na ação dos fluoretos, certo? O flúor maravilhoso, certo? Regula o processo de cárie, deixa o dente não mais resistente, mas abaixo o pH crítico, então permite que aquele sistema des-res fique um pouquinho mais difícil para a bactéria causar uma cavitação, certo? Mas ele não tem o potencial de promover formação de cristais de apatita. Lembra da formação de esmaltes, cristais bonitinhos? Então, o flúor não faz isso. A gente consegue atualmente fazer remineralização, mas até o momento a gente não é capaz de fazer regeneração, correto? Tem essa diferença. E as pesquisas atuais no campo de biomaterial estão miradas para essa parte. A gente está passando de uma biomineralização de reparação, ou seja, eu devolvo para o dente a estrutura que ele perdeu, eu não adiciono, certo? Eu não adiciono estrutura a mais, eu apenas tenho um método para devolver o que ele perdeu. Para regeneração, que é, no caso, adicionar estrutura, certo? Então, onde você pega um tecido dental doente e substitui ele por um tecido biologicamente semelhante, certo? Então, biomimeticamente falando, não precisa eu substituir por esmalte, mas se eu conseguir fazer uma substituição desse tecido por um material que seja semelhante e que tenha características parecidas, já estamos no lucro, certo?
E qual que é o problema quando a gente fala de regeneração? Por que eu estou falando de pode ser uma substância diferente? Vamos lembrar que o nosso esmalte ele é exclusivo, né? Quando está fazendo a formação, vamos lembrar lá de, se eu não me engano, histologia, quando está formando a matriz do esmalte, ó, depois que o ameloblasto terminou a função dele, acabou. Não tem mais produção de esmalte, certo? Então, não é igual o osso, que o osso tem osteoblasto, osteoclasto, precisei de uma remodelação, absorve um pouco, deposita aqui. Não, a gente está falando de uma estrutura que é uma vez e já era, né? Perdeu o esmalte, sinto muito, não tem uma volta. Então, a gente está tendo métodos de engenharia de tecido que utilizam diversos agentes bioativos, certo? Eu coloquei agentes biomiméticos no título, que é mais para chamar a atenção, ficar curioso. Mas os agentes que eu vou falar agora são agentes bioativos, certo? Então, ativos biologicamente, mas que têm uma atuação como um sistema biomimético. Então, eles replicam a forma natural, correto? Agora eu vou passar um pouquinho sobre diferentes agentes biomiméticos que a gente tem visto, os que mais se destacam. Só confirmar que ainda está passando para vocês, por favor, porque eu nunca sei como é que é. Deixa eu ver, Charles, tem uma pergunta? Isso, está passando aqui. Obrigado. Eu tenho essa neura, desculpa, eu tenho essa neura, porque aqui a internet sempre cai, eu não sei, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida pode perguntar. Maravilhoso. Vamos começar com nanohidroxiapatita. Então, olha que legal. A gente sabe que o esmalte é feito de cristais de hidroxiapatita. Então, a gente observando a vida, por que a gente não tenta replicar isso? Então, a gente está falando de nanohidroxiapatita, a gente está falando de uma hidroxiapatita sintética. Então, uma hidroxiapatita produzida em laboratório, não é o que a gente pega a hidroxiapatita de um dente, moe, faz nanopartículas e devolve, tá bom? A gente está falando de um dos materiais mais biocompatíveis e bioativos. Ela tem a morfologia, estrutura e cristalinidade, uma palavra difícil, semelhantes ao cristal de apatita do esmalte. Então, uma coisa sintética, feita em laboratório, que já tem características super parecidas com o que a gente vê naturalmente. Então, são partículas que podem se ligar fortemente à superfície de esmalte e fragmentos de placa bacteriana e bactérias. Qual que é a importância disso? A adesão com placa bacteriana, a gente sabe que não acontece, certo? A gente escova os dentes juntamente para isso. A escovação do dente tem duas coisas acontecendo. Se você usa uma pasta fluoretada, primeiro você está dando uma carga de flúor local, tópica, e depois vai para sistêmica, mas passo número 1. Passo número 2 é desorganização de biofilme, que isso por si só já previne a cárie. Então, essas nanopartículas têm tamanho pequenininho, certo? O que acontece? Você tem partículas pequenas, mas em grande quantidade, o que acaba aumentando a área de superfície de ligação. O que isso ocasiona? Você tem uma possibilidade de preencher pequenas orifícios e depressões na superfície do esmalte. Então, olha que legal. Não vamos falar em fraturas, né? Porque dependendo da fratura, não tem... eu acho que uma nanopartícula não ia resolver. Mas a gente está falando de coisa de microtrincas, pequenos espaços, certo? Então, nós temos alguns experimentos saindo, por enquanto nada em vivo ou em testes em pessoas, mas existem alguns testes que nós fazemos em laboratório, por exemplo, de ciclagem de pH dinâmico. Só para contextualizar, porque quem não tem muito costume de ler artigo, ciclagem de pH, a gente faz um experimento que a gente simula todas as condições da boca de um ser vivo, certo? Todas eu fui um pouco exagerado, mas a maioria delas. Então, a gente faz cortes de dente, pequenininho, e coloca numa ciclagem de pH. Como assim? A gente deixa ele numa solução desmineralizadora por 7 horas, por exemplo, um longo período de tempo, e depois joga ele numa solução remineralizadora. Lembra do sistema que eu falei? Des e re? Basicamente isso. Então, como funcionam esses testes? Faz essa ciclagem de pH,
E durante essa ciclagem, você trata esse dente que está sendo estudado com um produto. No caso, vamos imaginar, eu fiz um dentinho lá, uma amostra, coloquei nessa ciclagem, primeiro fiz uma desmineralização, e aí eu venho e coloco partículas de nano-hidroxiapatita em cima. Quando eu terminar o meu teste, eu vou conseguir comparar a efetividade dela, por exemplo, com o flúor. E durante esses experimentos de ciclagem de pH, a gente viu, pesquisadores viram que ela tem o potencial de remineralizar lesões iniciais do esmalte, olha que legal, com eficácia comparável ou até superior do flúor. Então, a gente já tem um produto, que legal, capaz de remineralizar possivelmente melhor que o flúor, certo? O mecanismo que ela faz essa remineralização ainda não está claro para os pesquisadores, mas existe uma sugestão, certo? Que ela promove essa remineralização criando uma nova camada de esmalte sintético ao redor do dente. Então, não é uma camada do esmalte próprio do dente, mas ela faz uma nova de esmalte sintético. Tranquilo? Opa! Agora passamos. Mais um agente biomédico. A gente começa a falar de peptídeos de automontagem, certo? No caso, a gente vai falar mais especificamente do P11-4. Não sei dizer se é ponto 4 ou tracinho 4. Mas então, quando a gente pensa numa abordagem de regeneração de esmalte ideal, a gente está pensando na substituição. Pegar aquela matriz de esmalte que foi afetada por um processo carioso, de desmineralização, e substituir por uma matriz que favoreça a remineralização, certo? E mais especificamente, nas profundezas, vamos dizer, desse tecido, porque, como dito antes, o flúor tem sua maior ação na superfície do esmalte, certo? Então, um dos produtos que tem tido grande destaque na abordagem biomimética são os peptídeos, certo? A gente está falando de um peptídeo monomérico que consiste na união de 11 aminoácidos. Então, por isso que é P11. O 4 deve ser porque é a versão 4. Então, esse peptídeo, ele se automonta em estruturas fibrilares, por isso de automontagem. Você, a atuação dele, ele faz sozinho, entendeu? Então, ele faz estruturas fibrilares hierárquicas. Hierárquicas, no caso, vamos pensar numa hierarquia. Tem alguém no topo e vai descendo. É exatamente o que ele faz. Só que ao contrário, fica alguém no fundo da lesão e vai crescendo. E ele tem automontagem porque ele faz seu processo sozinho. Então, quando você tem uma alta força iônica e um pH ácido, ele começa a se juntar e fazer essa montagem hierárquica. Então, quando tem pH ácido e alta força iônica, ele faz ação, uma lesão de cárie, não é exatamente onde acontece isso, a gente não tem íon de cálcio, fosfato, flúor para tudo qualquer lado no meio, e aquele pH ácido. Então, a gente já está falando de um produto praticamente que veio pronto, entre aspas, né? Foi desenvolvido, mas é perfeito, né? E ele tem mostrado resultados muito promissores em testes in vitro, certo? Foi observado a capacidade de reverter lesões oclusais e proximais iniciais, certo? A gente está falando de lesões que são mais difíceis de você atuar quando comparado a uma superfície lisa. Vamos pensar que uma lesão oclusal, temos os sulcos, que é mais espaço para criar o biofilme bacteriano, para ter uma organização. Proximal, não é todo mundo que vai usar o fio dental, não é uma área muito fácil do flúor chegar, certo? E essas lesões que foram tratadas com o P11-4 mostraram uma aparência visual muito melhor e uma opacidade radiográfica bem aumentada, permanecendo estáveis depois de 1 ano do tratamento. A gente está falando de uma substância que então, já tem uma atuação boa e que, feito o tratamento num determinado período de tempo, vamos colocar 1 semana, ainda mostra resultados 1 ano depois. Então, a gente está falando de uma coisa promissora. O único problema é que esse peptídeo ele depende da remineralização natural impulsionada pela saliva.
ele precisa dessa função tampão, precisa dessa função da saliva de jogar íons no ambiente. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de um agente que não dá para você ter um padrão, porque cada pessoa tem uma qualidade de saliva. Então, indivíduos com xerostomia, com pH salivar baixo, não ideal, conteúdo mineral baixo, ele acaba não sendo muito efetivo. Então, apesar de ser um agente muito bom, tem esse lado negativo, né? Então, próximo agente biomimético, a melogenina. Olha que legal. A melo, já não dá um clique aqui na cabeça do estudante? Tudo que você já viu, a meloblasta, então. A gente está falando de uma proteína, que legal, muito presente durante a deposição da matriz de esmalte, certo? Ela desempenha um papel crítico, essencial, na hora de regularizar o crescimento, a forma e o tamanho desses cristais de hidroxiapatita durante a deposição da matriz do esmalte. Então, vamos lembrar, biomimética, eu observar como as coisas acontecem na vida e eu tentar regularizar. Eu estou vendo que a gente tem uma proteína que regula, certo? O crescimento, forma e arranjo de cristal de hidroxiapatita. Por que não pensar em extrair essa proteína e utilizar para fazer uma remineralização, uma regeneração do esmalte, não é mesmo? Então, qual é o problema quando a gente pensa nisso? Teria que ser uma extração, não dá para você fazer uma melogenina extrair direto do paciente, né? Porque, novamente, o esmalte, depois de feito, não tem mais essas proteínas, não regenera. Então, acaba sendo uma produção sintética de laboratório, certo? Então, várias estratégias estão sendo propostas para tentar replicar essa microestrutura do esmalte usando sistemas sintéticos à base de amelogina, certo? Então, em algumas pesquisas, percebeu que a amelogina suína recombinante, se a gente está vendo recombinante é porque tem peptídeo no meio, vamos lembrar do slide anterior, estabilizou aglomerados de fosfato de cálcio. Olha que legal, então tem aqueles íons todos soltos no meio, a gente tem uma substância que vem e estabiliza atrás por dentro. E promove o crescimento de cristal de esmalte organizados em lesões agravadas por desafio ácido, certo? Melhorando significativamente sua dureza e módulo de elasticidade. Então, olha que legal, ela traz íons para esse meio e ainda fortalece o esmalte que está sendo afetado pelo ácido. Muito bom. E esse recrescimento biomimético dos cristais de hidroxiapatita também gerou uma interface robusta entre a camada recém-formada e o esmalte nativo, garantindo eficácia e durabilidade das restaurações. A gente está falando também de um produto que pode, quem sabe, prevenir uma cárie secundária, uma infiltração. Se ele aumenta a resistência dessa interface entre o dente e a restauração, imagina que maravilhoso para a gente ter um produto que impulsiona isso, né? A única desvantagem dela é porque ela é difícil, não única, vamos dizer, a maior. Ela é difícil de extrair. Tem uma dificuldade na hora da extração e na armazenamento. Né? Mas o crescimento dessa camada de esmalte também, ela leva um tempo maior. Então, acaba tornando ela potencialmente inadequada para uso clínico. A gente, então, sempre tem isso, né? É um agente que demonstra grande potencial, mas é difícil de extrair, certo? Difícil de armazenar e o tempo de atuação é muito maior. Então, acaba sendo talvez não muito viável clinicamente, para o clínico do dia a dia, certo? Pensando nisso, a gente vê que tem a proteína da melogenina, por que não a gente sintetizar um produto que seja semelhante a ela, certo? Uma melogenina sintética da sintética, vamos dizer. Pensando nisso, foi criado os dentrímeros de poliamidoamina. Para eu não ter que ficar repetindo toda hora, dentrímeros de poliamidoamina, vou chamar de PAMAN, tá bom, pessoal? Quem está vendo, quando eu falar PAMAN, já sabe que eu estou falando deles, certo? Então, a gente está falando de polímeros altamente ramificados, caracterizados pela presença de cavidades internas,
uma série de grupos terminais reativos e um tamanho e forma bem definidos. Eu acho que ficou um... Opa! Isso. Tá mostrando tranquilo o slide para vocês? Só para ter confirmação, por favor. Não tem nada lá na frente? Alô? Tá mostrando normal. De boa? Tá bom. Assim. Não tá o chat na frente, né? Porque aparece o chat na frente, como eu não tô acostumado com o Zoom, eu não sei se está ocupando, porque salvou. Isso, eu coloquei aqui fotos, ó, espaços no meio, cheio de terminais, certo? Então, eles são inspirados na amelogenina, e a gente chama de proteínas artificiais, porque eles imitam as funções dessa matriz orgânica, né? E realizam a biomineralização do esmalte dentário. E nós tivemos vários estudos in vitro demonstrando que esses dendrímeros PAMAN têm uma forte tendência de se automontar em estruturas cristalinas. Olha que legal. Então, a gente tem uma amelogenina que tem a mesma função, só que é sintética, um pouquinho mais fácil de você extrair. E esses cristais novos que o PAMAN ajuda na formação têm a mesma mesma orientação e fase mineral do esmalte intacto, ou seja, basicamente, é muito parecido com o esmalte em vivo, o esmalte da nossa boca, o que é maravilhoso. E eles ainda têm um potencial de atuar como análogos da amelogenina, ou seja, como eu já disse, muito parecidos. E acaba sendo um agente mais viável porque ele é mais fácil de extrair, né? Também é fácil de armazenar. O único problema até agora é que não teve muitos estudos em vivo, muitos estudos em pacientes, em pessoas vivas. Então, a gente não sabe como é que é a reação dele na boca. Por mais que a gente faça aquelas simulações de pH, nem sempre acontece o ideal. A gente tem características genéticas, a gente tem características do próprio indivíduo que precisam ser estudados. Outra coisa é que o tratamento com ele também é bem demorado, mas tem se investigado a adição de, por exemplo, lasers que, vamos dizer, aumentam, aceleram esse processo e controla também o crescimento desses cristais de hidroxiapatita. Mais uma vez, peptídeos, quando você está estudando ação biomimética, o que mais aparece são os peptídeos de automontagem, e a gente fala dos peptídeos 8-DSS derivados da fosfoproteína dentinária. Meu Deus, que nome enorme, né? Então, para resumir, fosfoproteína dentinária a gente vai chamar de DPP, tá bom? Então, é um componente da matriz extracelular não colágena mais abundante da dentina. Então, novamente, estou vendo que durante o processo de formação do dente tem uma proteína que se destaca, uma proteína essencial. Por que eu não vou observar a ação dela e eu não vou tentar replicar, não é mesmo? Então, e ela é conhecida por desempenhar um papel crítico na mineralização dentinária. Olha que legal, estou observando que ela é essencial. Vamos tentar trazer isso para o nosso laboratório, vamos tentar criar um produto desse jeito. Então, a gente está falando de um peptídeo que usa esse sistema, que ele essencialmente tem duas superfícies de ligação em minerais. Então, ele pode se ligar fortemente, não só aos íons de cálcio e fosfato, mas também à superfície da hidroxiapatita. Qual que é o bônus disso? Qual que é a função? Primeiro, eles acabam limitando a dissolução desses dois íons de cálcio e fosfato, tanto da dentina desmineralizada quanto do esmalte. Então, a gente já tem essa primeira função, torna esses íons mais resistentes à dissolução, a não se desmontarem e irem para o meio. E segundo, eles promovem a captura desses íons, que acaba formando novos depósitos minerais. Então, olha que legal, ele torna esses íons mais resistentes e aqueles que estão soltos no meio, ele acaba chamando para fazer depósitos minerais. Muito legal. Além disso, tivemos estudos in vitro que acabaram fornecendo evidências muito fortes de que esse peptídeo não só inibe a desmineralização do esmalte por conta própria, mas também pode significativamente aumentar, ampliar a capacidade do flúor de fazer a mesma coisa. Então, olha que legal, voltando naquilo. Muito bom a gente achar um agente que pega o flúor e joga para cima.
né? Já é um produto ótimo, por que não melhorar isso? Certo? E por último, que não acaba sendo um agente por si só, mas é um sistema de remineralização eletricamente acelerada e aprimorada. A gente está falando de uma tecnologia desenvolvida recentemente, que é voltada mais para lesões iniciais e moderadas do esmalte. Acaba não sendo semelhante aos sistemas que a gente tem, que eu comentei anteriormente. Ela não chega a pegar esses íons de cálcio e fosfato e jogar para as lesões para tentar fortalecer. No caso, a ação dela é acelerar o processo de remineralização do próprio esmalte. Então, ela não está jogando íons para ele. Ela só está auxiliando, tornando viável uma remineralização mais forte, certo? Então, como sendo uma tecnologia recente, a gente ainda não tem muitos resultados, mas os que nós temos já são muito promissores. É mais necessário ainda avaliar se vai desempenhar bem em seres humanos, em testes em vivo, certo? E outra coisa que é muito vantajosa para ela é que é uma tecnologia que está propondo utilizar ferramentas e produtos químicos que são comumente disponíveis no consultório odontológico. Então, a gente está falando de uma tecnologia proposta a aumentar a remineralização do esmalte que qualquer clínico teria dentro do seu consultório, né? Aí que legal, professor, você está falando não sei quantos minutos sobre agentes que eles fazem cristais de hidroxiapatita e tudo mais, mas onde eu, clínico geral, onde eu vou ver isso? Não clínico geral, mas onde eu, cirurgião dentista, que não tem muito contato com a pesquisa, vou aplicar isso, certo? Então, eu trouxe alguns exemplos de artigos, tá bom? Eu vou deixar o título, caso alguém tenha curiosidade de pesquisar depois, para vocês darem uma olhada da aplicabilidade desses agentes biomiméticos. Então, aplicabilidade número 1, entre aspas, verniz, certo? A gente já tem comprovadamente que os vernizes são muito eficazes, principalmente quando a gente está falando em controle de cárie em crianças, né? Então, por que não eu pegar um produto que já é comprovado, já tem sua ação muito boa, e eu adicionar um agente biomédico que amplie isso, né? No caso, o que aconteceu foi que pegaram um verniz e adicionaram aquele peptídeo de automontagem que eu comentei. E foi feita a comparação com um verniz de flúor normal, certo? Lembra que eu falei que ele faz uma estrutura hierárquica? É basicamente isso que a gente está vendo na figura A, B, C e D, certo? Ele vai formando fibras e formações de cristais de forma hierárquica do fundo. E vamos lembrar, ele começa a sua ação em lugares que tem grande atividade iônica e pH ácido. A gente está falando de uma lesão de cárie. Olha que bonitinho, ele vai lá e se monta sozinho. Isso tudo num verniz. Opa, desculpa, pulei. Isso. Então, em testes de 3 a 6 meses, o grupo de teste, no caso, o grupo que estava utilizando o verniz com esse peptídeo, mostrou tanto em leitura de fluorescência, quanto na avaliação clínica do estágio de atividade da cárie, uma regressão da lesão significativamente superior em comparação com o grupo de controle. Então, olha que legal. Não só isso, não tiveram nenhum efeito adverso notado, nenhuma complicação médica ou reação alérgica, certo? E os pesquisadores consideraram a aplicabilidade desse verniz clinicamente satisfatória. Então, olha que legal, estou tendo um verniz que tem a possibilidade, vamos dizer, entre aspas, de regeneração de uma lesão, de um tecido lesionado, sem causa de alergia, sem efeito adverso. Porque vamos lembrar, qual o perigo de, entre aspas, de você usar o verniz fluoretado? A gente não pode usar em criança que não sabe deglutir, né? Risco de fluorose, ou mesmo intoxicação direta, mas isso seria uma quantidade enorme. E agora a gente tem um verniz com um agente biomimético diferente do flúor, que apresenta as mesmas características, apresenta os mesmos resultados e sem nenhum efeito adverso. Então, já saímos ganhando nesses testes, certo?
Segunda aplicabilidade, forma de dentifrício, certo? Dentifrício ou creme dental, o pessoal que está no começo não tem muito costume de falar, a gente está falando a medida de controle da cárie, ou a medida de modulação, ou também de saúde pública, é a mais básica que tem quando a gente está falando de prevenção. Entre aspas, todos teriam esse acesso. Na verdade, todos têm. Para quem não sabe, o posto de saúde entrega, ele dá um kit de escova e creme dental com flúor. Então, a gente está falando da medida básica mais utilizada, mais acessível e mais eficaz. Então, por que eu não pego essa medida que já me deu resultados muito bons e eu não adiciono um agente biomimético para melhorar, certo? Para tornar mais eficaz o que já essa proteção contra a cárie. Então, adicionaram esse peptídeo, essas micropartículas de polifosfato de cálcio, enriquecidas com acetato de retilínea, e foi demonstrado que essa pasta de dente repara, olha que legal, eficientemente fissuras e fraturas na região de esmalte dentário. Não só isso, mas como recela túbulos dentinários. Então, a gente está tendo uma função de reparação de fendas e ainda selamento de túbulo dentinário. Então, já ajuda, por exemplo, na sensibilidade dentinária, certo? Coloquei algumas imagens para ficar mais fácil, porque ver falar que sela, fissuras e fendas é fácil, né? Mas, por exemplo, vamos ter que fazer um pouquinho mais de perto da tela, mas a figura A, B e C são os túbulos dentinários abertos e as fendas, certo? E D, E, F, G, H, I é após a utilização desse dentifrício, com as fendas fechadas, túbulos dentinários ocluídos. Olha que legal. Coloquei a legenda bonitinho. Depois, voltando para quem quiser dar uma olhada, dar uma pesquisada, são temas muito legais. E agora, por que não colocar no adesivo, certo? Então, foi proposto uma estratégia de remineralização biomimética com um adesivo fluorescente. Já é uma coisa que a gente está utilizando. A gente tem que remover a cárie e fazer a restauração, a gente deixa aquela dentina afetada, né? Por que não eu deixar uma substância que vai reforçar essa estrutura que está afetada, né? Então, a adição desse adesivo propor uma estratégia de mineralização. Tranquilo. Tivemos resultados muito bons, sugerindo que esse adesivo, ele não só não era citotóxico, que é muito importante, você não vai colocar uma substância que é tóxica no seu dente, como também teve sua ação não diminuiu em 6 meses, certo? Também foi confirmado em outras pesquisas que esse mesmo adesivo é um transportador para nanoprecursores que entregam a mineralização biomimética. Então, a gente está falando de um adesivo que reforça a estrutura da dentina e ainda auxilia na remineralização. Não só isso, como eu coloquei nessa imagem, no caso, a minha câmera está tampando, mas A, B, C, D e E. A e B são a dentina um dia depois do uso desse adesivo. A gente consegue ver as fibras de colágeno bonitinho e a grossura delas. Figura C, a gente está falando de 4 dias depois do uso. Olha como tem muito mais fibra e também já engrossaram. E a fibra C depois de 7 dias de uso. Aqui ficou bem visível como é que é a ação desse agente, né? E por último, eu peguei uma pesquisa, novamente, falando sobre dentifrício. Nossa, professor, por que colocando de dentifrício de novo? Porque essa eu tive presente. Esse aqui é uma pesquisa do professor Fabiano Vilhena. Se eu não me engano, ele já palestrou no Congresso 17º, talvez vai palestrar de novo, tem que confirmar, mas o professor Fabiano, ele é um pesquisador brasileiro e ele desenvolveu essa tecnologia Refix. Como que é? É uma tecnologia para creme dental que se propõe a agir na remineralização mais na subsuperfície. Como dito antes, só para ficar bem gravado, o flúor age mais na superfície da lesão. E essa tecnologia Refix se propõe a atingir as camadas mais profundas. E, no caso,
O agente biomimético utilizado, ou agente bioativo, foi o silicato, foi o silício. E após foram feitos aquele teste que eu comentei, ciclagem de pH, eu estava presente dessa vez, corta o dente, coloca num sistema remineralização, desmineralização, escova, e no final você testa para ver a diferença de um dente que não foi tratado com o dente. E essa pasta de dente demonstrou uma remineralização e reparação eficazmente do esmalte superficial. Não só isso, mas ela criou uma camada mineral enriquecida com silício na superfície do esmalte. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que legal. A parte de cima, certo? Então, A, B e D, deixa eu ver se está certo, porque o meu chat está na frente, é a parte só desmineralizada. A gente tem um esmalte rugoso, a gente tem um esmalte afetado, cheio de riscas. A parte de baixo é o esmalte que foi tratado com esse dentifrício. Olha como a gente tem um esmalte muito mais uniforme e a gente tem aquela camada de remineralização por cima. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas comparando a de cima e de baixo, a gente tem uma camada grossa de tecido novo. Não só isso, aqui ficou uma tabela um pouco mais técnica, mas foram feitos cortes em diferentes profundidades do dente, e provou-se que o silício, o silicato, ele se tornou parte da composição do esmalte e da dentina também. Então, a gente conseguiu adicionar uma substância que não é o flúor na composição do esmalte. Então, isso proporcionou para esse esmalte ficar mais resistente, ficar mesmo menos solúvel frente aos desafios ácidos, certo? Então, depois de toda essa jornada que a gente passou, depois de todos esses termos técnicos, agentes biomiméticos, que para quem está no congresso deve estar pensando o que eu estou vendo, a gente pode ver que grande parte dos sistemas remineralizantes que não têm flúor disponíveis tem como objetivo aumentar a eficácia do flúor, então, e diminuir os riscos potenciais do uso dele, então, fluorose, intoxicação. Utilizando tudo que a gente viu hoje sobre a estratégia biomimética, a gente pode falar que essa estratégia para a regeneração do esmalte, ela pode muito bem ser o próximo passo da prevenção, o próximo passo da odontologia regeneradora, onde a gente pega diversos agentes biomiméticos que acabam formando um arcabouço, certo? Formam uma estrutura de base para que forme um esmalte enriquecido por cima nos tecidos desmineralizados. Essa parte entra um pouco a opinião pessoal do professor aqui. A gente está tendo uma transição. A gente, estudando saúde coletiva, vocês vão ver que a gente tinha uma odontologia mutiladora lá atrás, e aí a gente passou para a dentina restauradora, agora a gente está numa dentina, odontologia. É muita dentina na cabeça. A gente tinha uma odontologia mutiladora, passou para uma odontologia restauradora para reabilitar essas pessoas que perderam. Estamos numa odontologia conservadora, a gente tenta tirar o menos de estrutura possível, a gente tenta prevenir o máximo possível. E aqui, entre a opinião do professor, a gente está partindo para uma odontologia regeneradora, graças ao uso desses agentes, certo? Deixo aqui meus agradecimentos. Primeiro, à universidade que me formou, né? Sempre importante agradecer. Ao 17, já é CIOAS, fico feliz que o nome pegou. Agradeço muito a comissão pelo convite. E eu tentei achar uma foto dos 2 professores organizadores da época da festa junina que a gente promoveu. Não achei, mas eu também agradeço aos meus, eu chamo 2 padrinhos de profissão, Alípio e Arthur. Porque eles, se eu estou falando que eu sou professor, é por causa deles e de muitos outros professores, com certeza. Bom, muito obrigado pela atenção, fico aberto a qualquer pergunta que vocês tenham, dúvidas ou comentários, né? Porque o conteúdo que a gente viu é muita coisa, é muito divertido. Obrigado. Parabéns, professor, excelente palestra.
nós do 17º CIUS agradecemos a sua ilustre participação e está aberta a perguntas. A princípio no chat não tem nenhuma, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Na verdade, eu entendo, porque foram muitos termos técnicos e essa parte da odontologia é a parte que normalmente o aluno ele fala, não, vou pular porque eu quero mesmo é restaurar e fazer cirurgia, né? Pensar em rios de cálcio, de fosfato, a gente pensa que é só empurrar, mas não. É Quando você verdade. parte para a pesquisa de remineralização, é o que mais você vê. Sim, professora, a Marília Cruz, ela está perguntando se essa técnica já está disponível nas faculdades. Nas faculdades, eu digo que não, sério. Grande parte desses agentes que eu apresentei para vocês, eles estão na fase de testes laboratoriais e começando a passar em teste clínico, teste de pessoas, certo? Algumas, por exemplo, o Panam e não-hidroxiapatita, você ainda encontra disponível no mercado, certo? Mas não para essa função de remineralização. Então, ainda são coisas que estão no estágios laboratoriais, vamos dizer, entendeu? Não, esse trabalho faz parte da minha pesquisa de mestrado, que eu levantei várias pesquisas com diferentes agentes, e assim, 90% de trabalho com agente biomimético a gente chama de in vitro, feito no laboratório. Pouquíssimos são feitos com gente ser vivo. Então, esse é o próximo passo, entendeu? Sim, é um excelente tema. Aqui os agradecimentos dos alunos estão dizendo que acharam muito incrível, que seria muito legal se tivesse nas faculdades, né? Isso. Mas, a princípio, são só essas questões, professor. Tem mais uma aqui, o Francis Mar Silva, ele perguntou se esse material que foi exibido em slides, se a gente consegue ter acesso para estudar mais depois. Não sei Bom, como... se eu não me engano, a gravação vai ficar, né? Eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar o slide, depois eu posso conversar com o professor ali, com o professor Arthur, se eles podem disponibilizar para vocês. Mas a gravação vai ficar online e eu coloquei referência em tudo, em todos os trabalhos que eu utilizei, tá bom? É bom para vocês darem uma olhada. Se vocês forem procurar biomiméticos, vocês vão ver que ainda são coisas recentes, tá bom, gente? O que mais achar é agente de remineralização com flúor. Eu escolhi esse tema porque é algo bem recente, está começando a explodir agora. O Francis Mar, se eu não me engano, todas as palestras, elas irão para a página do YouTube, do 17º. Se você puder acessar, acho que você vai ter acesso a todas as palestras. Professor, então, mais uma vez, agradecemos a sua presença. Parabéns na sua nova etapa aí. E ficamos muito felizes pelo seu sucesso, né? Que você foi um de nós, né? E conhecemos a sua trajetória também. E muito sucesso, muito grata mesmo pela sua presença. Bom, para todos nós, né? Novamente eu agradeço muito. É muito bom voltar para casa, sabe? Sempre é gostoso e é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo, quem assistiu, quem convidou. A gratidão é a palavra do dia. Obrigado. Obrigada, professor, e obrigada a todos que participaram também.